Olá, somos a Casa de Oração e Estudos, o Rei das Matas, trazendo mais um pouco de conhecimento que tanto nos auxilia no nosso processo evolutivo. Meus irmãos, vamos lá estudar mais um pouquinho sobre Umbanda. Vamos falar desse tema que, assim, é delicado, mas eu gosto de mexer com essa parte, né? Que é tocar na consciência de todos aqueles que acompanham o canal da Casa de Oração. Então vamos lá, vamos falar de trabalho no bem, né? Acho um tema muito importante, né? Me veio essa ideia hoje pela manhã, quando despertei. Na Umbanda, o trabalho no bem, ele é o alicerce que sustenta a evolução espiritual, tanto de quem doa quanto de quem recebe. Ele não se resume apenas ao tempo passado dentro do terreiro, mas sim à disposição constante de ser um instrumento de luz no mundo. Então, assim, trabalhar no bem te ajuda a evoluir espiritualmente, né? Você está se doando, né? Você está usando o seu corpo não somente por você, mas para ajudar aqueles que precisam. Então ajuda você a evoluir e ajuda quem você está ajudando, né? Também a evoluir. Então, assim, muitas pessoas, né, acham que, comecei a trabalhar na Umbanda e só vou lá no terreiro, né, você médium lá dentro do terreiro, você cambone, você ogã, do lado de fora é minha vida, aí eu faço o que eu quiser. Não é bem assim, meu irmão, não é bem assim, minha irmã. Você tem que ser um bandista tanto dentro do terreiro quanto fora, né? Às vezes é um bom dia, uma boa tarde, um compartilhar uma mensagem que vai auxiliar alguém que está procurando trabalho, um compartilhar alguém que está doando um trabalho, né? Seja de professor, de culinária, seja do que for, né? Então, existem várias formas da gente ajudar as pessoas. E não é porque entrou para dentro de um terreiro de Umbanda que vai achar que o trabalho é somente lá dentro do terreiro, porque não é assim. A gente tem que ser um bandista onde a gente foi chamado, né, a ser plantado, onde Deus nos plantou. A gente foi chamado a conviver com aquelas pessoas, que a gente possa praticar a caridade com todos eles ali, né? Então, assim, vamos falar de alguns pontos, né? O primeiro ponto que eu quero falar com vocês e que acho que é de suma importância é a caridade como evolução, né? A prática do bem, ela é um combustível, gente, é um combustível para a subida de degraus espirituais. Então, quando você deixa de olhar para si próprio, você possibilita de subir degraus espirituais. Lógico que a natureza não dá saltos, mas você começa a galgar esses degraus, né? Então, ao ajudar o próximo sem esperar nada em troca, não pode ser você esperar, não, vou fazer isso porque aí eu evoluir, porque aí eu vou evoluir. Não, porque aí você já perdeu todo o mérito, né, da situação aí. Então, assim, é você ajudar sem esperar nada em troca, tá? Limpamos nosso próprio karma. Então, isso te ajuda a ter auxílio espiritual para que você possa deixar de passar por certas coisas porque você se entregou ao trabalho na caridade. Então, vamos lá. Eu vou explicar um pouquinho melhor o que é isso. Existe uma história contada no livro do Richard Simonetti, que eu acho que é A Procura de um Homem Novo. Eu acho que é esse o nome do livro. Que ele diz que tinha um médium, né, espírita, que ele trabalhava numa empresa. Ele sofreu um acidente e aí amputou um dedo dele, um dedo somente. E quando ele chegou no centro espírita, ele reclamou com os mentores espirituais. Por que que aquilo tinha acontecido com ele, dele perder um dedo? Porque ele estava sempre ali trabalhando no bem, né? E na hora que ele mais precisou, eles não ajudaram. Como que era isso? Por que que isso aconteceu? Né? Por que que ele não pôde ser auxiliado? E o mentor espiritual disse para ele, né, que era para ele ter perdido o braço todo. E por conta dele trabalhar na casa, ele recebeu, né, um auxílio espiritual sim, e foi somente um dedo. Então isso mostra o quanto que o trabalho assistencial, ele ajuda, né? Ajuda não somente a gente, mas ajuda nossos familiares também, tanto no físico quanto no espiritual, né? O segundo ponto que eu quero falar é sobre o equilíbrio energético. O trabalho assistencial promove a circulação de energias positivas. Então,
quando você trabalha no bem, você tem ao seu entorno energias positivas que vão funcionar como um escudo protetor para várias coisas, não para todas, né, mas para muitas coisas, né, e vai diminuir, como a gente viu nesse caso, né, desse trabalhador dessa casa espírita, vai diminuir talvez uma coisa que era para acontecer num tamanho, né, que ia causar muita dor, né, acaba sendo mínimo. Era para vir uma pedra enorme, vem apenas um cisco às vezes, né. Então isso por quê? Porque ao seu redor existem energias positivas, né, e a espiritualidade consegue manipular essas energias em sua proteção. Então quando a gente se dedica a amparar alguém, as entidades encontram essa abertura, né, os guias de luz encontram essa abertura para trabalhar em nossa própria vida, né, trazendo equilíbrio, proteção, muitas das vezes até saúde, né, e caminhos abertos, é lógico, né. Então, vamos ver aí um terceiro ponto, que é o exemplo de Pai Oxóssi, né. O trabalho no bem, ele reflete a fartura e o sustento espiritual. Por quê? Porque você está se doando, então os caminhos se abrem, né, para você. Assim como a mata, ela colhe e alimenta animais, né, os indígenas, a Umbanda, né, ela faz isso com a gente. O trabalho não somente na Umbanda, mas no Candomblé, na casa espírita, em qualquer religião, né, ele auxilia muito, muito mesmo. Então assim, mas falando em particular da Umbanda, o umbandista ele deve ser fonte de acolhimento e esperança. Então ele deve procurar ajudar as pessoas. Algumas vezes a gente não consegue ajudar todos o tempo todo. Existem pessoas, né, que não conseguem receber o auxílio necessário porque ainda não estão preparadas. Algumas pessoas só estão recebendo sementes que estão sendo semeadas em seus corações, em seus mentais espirituais. E essas sementes só vão germinar em outras encarnações. Então, muitas das vezes você quer ajudar uma pessoa que se droga, que tem o vício da bebida, que tem o vício do sexo, né, o vício de más tendências, né, mas essas pessoas não estão ali receptíveis ao auxílio que você está fornecendo. Então, o que que você faz? Qual que é o maior auxílio que você pode dar? É orar, né. Então, não deixe jamais de orar por essas pessoas que muitas das vezes são ríspidas com você, são agressivas com você, né, são totalmente incompreensíveis com você. Continue orando por elas, né, mesmo que no momento parece que elas não estão te ouvindo, né, mas pode ter certeza que essas sementes estão sendo plantadas no mental dessas pessoas. E se por algum motivo você precisar se afastar dessas pessoas, né, seja por situação de periculosidade ou de distâncias, ou porque essa pessoa não quer mais contato com você, mesmo assim, não deixe de orar por elas. Mesmo que você não possa conviver com essas pessoas, por questões, sejam elas quais forem, não deixe de orar por elas, né. O trabalho da oração, ele é um trabalho muito eficaz, que pode no momento parecer que não está valendo nada, mas em determinado momento a gente sempre vai ter a confirmação de que aquela oração, ela surtiu efeitos, tá bom? Então vamos falar do principal, né, o último tópico, reforma íntima. Trabalhar no bem nos obriga a enfrentar o nosso ego, a diminuir muito o eu, né. A vaidade, diminuir a vaidade, a preguiça, né, porque aonde tem muita vaidade, tem sempre egoísmo, né. Então, é sinal de que o ego está exacerbado. E a preguiça, né, você deixa de ficar pensando: "Ah, vou ficar parado, vou ficar aqui e tal", e você começa a querer se mexer, a se movimentar para auxiliar as pessoas, para ver pessoas felizes, né. E é no serviço ao próximo que a gente aprende a ter humildade, né. Se fora disso, a gente dificilmente consegue, né. A paciência, a gente também vai exercitando ela no trabalho e no bem. E, sobretudo, o amor fraternal, que une a todos, porque somos todos filhos de Zambi, todos filhos
do Pai Maior e dos Sagrados Orixás. Zélio Fernandino de Moraes, né, trouxe através da sua mediunidade uma linda frase: a Umbanda é a manifestação do espírito para o exercício da caridade. Por isso existe aí, né, os arquétipos, né, a forma e que um espírito ele se apresenta de forma a usar um arquétipo de um preto velho, de um caboclo, de um boiadeiro, de um herê, de uma pombagira, de um exu, né? Para quê? Porque é dessa forma humilde é que ele vai passar a mensagem dele, né? Às vezes, naquela fala que aos nossos olhos é errada, às vezes com aquele corpo curvado do preto velho, mas que na verdade é uma reverência a Paiô Baluaê, né? A reverência à força telúrica de Paiô Baluaê. Então, assim, a gente consegue entender que a Umbanda realmente, né? Ela é aí essa manifestação que une a tudo e a todos dentro de uma mesma religião, sem preconceitos, sem preconceitos. Então a gente pode resumir que trabalhar no bem é, acima de tudo, uma forma de gratidão à vida e também à espiritualidade e aos orixás, a todos os dias, né? Que nosso amado Pai Oxóssi abençoe essa sua jornada, meu irmão e minha irmã que está vendo esse vídeo. Que ele possa acolher você e fazer com que o conhecimento que brota, né, do trono sagrado em que ele está assentado com nossa Divina Mãe Obá, que é a mãe do raciocínio, ele, o Pai do conhecimento, que ele possa emanar todas as benesses, todos os fluidos salutares sobre você, fazendo com que você entenda a importância da prática no bem, seja ela qual for. Envie uma mensagem, auxilie alguém que está precisando por questões de saúde, auxilie pessoas que necessitam se alimentar, auxilie compartilhando mensagens que vão auxiliar de alguma forma alguém. Faça o bem sem olhar a quem e siga sua vida com muita força, muita luz e muita proteção de todos os orixás. Meu saravá fraterno a todos, que Pai Oxóssi nos abençoe e Mãe Ansã nos direcione. Axé.